Polícia Federal investigou o jornalista Luiz Pablo. Vasculhou o celular dele, ouviu fontes e depois no relatório disse que não houve crime. Guarde esse detalhe, porque a mesma investigação da Polícia Federal que diz que não houve crime foi a investigação que levou à apreensão de celular dele, foi atrás de fontes e tudo isso autorizado por decisão do ministro Alexandre de Moraes. A pergunta que eu faço agora e que a gente vai responder é: até onde o Estado pode ir para descobrir quem é a fonte de uma reportagem? O que está em jogo aqui é liberdade versus controle, liberdade de imprensa versus controle estatal, fiscalização judicial. E a pergunta que eu quero provocar você é preciso ter medo? Imprensa, sigilo das fontes, limitação dos direitos fundamentais, tudo isso é o objeto do nosso debate aqui. Eu vou te dar uma resposta bastante direta já de cara. A Constituição, no artigo 5º, no inciso 14, protege o sigilo das fontes, portanto, é uma garantia constitucional cujo destinatário não é apenas ou somente o jornalista, mas a sociedade como um todo. Ela existe, a proteção, essa garantia das fontes, existe para proteger você de receber informações que ninguém teria coragem de dizer ou de passar se essa pessoa fosse identificada. Agora, o sigilo não é absoluto, como nenhum direito fundamental é absoluto. Relativizar o direito, relativizar esse sigilo é possível. Mas é possível dentro de que contexto, dentro de que cenário? Como eu disse, a pergunta é se o Estado pode invadir, pode descobrir quem é a fonte. Também já falei do artigo 5º da Constituição. Mostrei que o direito ele pode ser restringido desde que essa restrição não seja uma violação. E agora começa o aprofundamento. Restringir não pode ser violar. Mas qual é o limite entre um ato que restringe e um ato que viola? Além disso, há um contexto ou há um debate aqui sobre o que seria uma quebra indireta de sigilo. São 5 pontos frágeis que a gente vai discutir aqui, uma investigação que leva a 5 problemas de natureza constitucional. Eu vou mostrar todas as 5 com o mesmo peso, sem tomar aqui partido, sem usar partidarismo, torcida ideológica. A gente vai fazer o debate. No final, você vai dominar e vai entender conceitos como Fishing Expedition, jurisdição universal, o que é isso? Buraco negro processual, como já algumas pessoas usaram essa expressão, Chilling Effect, sistema acusatório, o que está em jogo aqui? São pontos que eu vou abordar com você e que são extremamente importantes para a prova. Para a gente nivelar o nosso conhecimento, quero recuperar a ideia de stalking, a ideia de perseguição. O artigo 147-A do Código Penal vai dizer o seguinte: perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Isso seria a perseguição, seria o chamado stalking. Primeiro conceito que eu quero botar para a gente nivelar o conhecimento aqui. O segundo é sobre a violação do sigilo funcional. O artigo 325 do Código Penal diz lá: revelar fato de alguém que tem ciência de revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. O crime aqui é do servidor que vaza a informação e não do jornalista que publica. Será que é isso mesmo? Essa é uma linha de pensamento. O terceiro ponto de nivelamento aqui é sobre o princípio da reserva de jurisdição e sobre as regras de competência.
Por quê? Busca e apreensão só pode ser feita com ordem judicial fundamentada. E, no âmbito da competência, o foro por prerrogativa, a gente sabe que ministro tem, mas jornalista tem, por ser jornalista? Então, por que isso está no Supremo Tribunal Federal? É uma pergunta que a gente vai se fazer aqui agora. Vamos entender o caso, vamos entender a cena, vamos entender aqui a situação. Vamos pelos fatos. O jornalista Luiz Pablo publica uma série de reportagens em que ele afirma, em que ele mostra um carro oficial blindado do Tribunal de Justiça do Maranhão que estaria sendo usado pela família do ministro Flávio Dino em São Luís, inclusive com a ida numa praia, né? E em dias que o ministro Flávio Dino estaria em Brasília. O veículo, então, teria sido comprado com verba de segurança institucional e não havia ato formal de cessão desse veículo. O que acontece em seguida é o coração do caso que a gente está discutindo aqui. A investigação passa a mirar não o uso do carro, ela passa a mirar, na verdade, o repórter que noticiou essa informação. Então, eu coloco aqui uma linha do tempo, né? As reportagens saem ali em novembro de 2025, em dezembro abre-se a apuração, em março de 2026, busca na casa do repórter, e agora, em agosto de 2026, vem a público comentários dos ministros Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino a respeito da questão da liberdade de imprensa, sobre diploma de jornalista, que eu vou falar sobre isso com vocês, e sobre também a questão do sigilo das fontes, até que ponto isso pode ou não ser restringido. Os dois lados da moeda, então, são: de um lado, a acusação diz que o sigilo, a acusação contra a atuação do jornalista, diz que o sigilo não protege crime e que houve ali um monitoramento de autoridade, portanto, estaria em jogo aqui uma possível perseguição, stalking, ok? Já a defesa do jornalista vai dizer o seguinte, que o próprio jornalismo virou alvo de controle e que a garantia, que é o sigilo das fontes, foi quebrada pela porta dos fundos. Pela porta dos fundos. Por que esse foi quebrada pela porta dos fundos? A gente vai entender já já, exatamente. Já vou antecipar, exatamente porque se buscou descobrir a fonte a partir de meios indiretos, como o acesso ao celular e tudo mais, ok? Então, o monitoramento alegado corre sob sigilo e ainda não é fato provado. Então, eu estou discutindo aqui notícias que saíram, mas são notícias que eu trago para o seu conhecimento para que você estude e aprenda os conceitos e aquilo que pode cair na sua prova. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a posição, talvez aí o argumento mais forte de quem ataca, de quem acusa ali o jornalista. Nenhum direito fundamental é absoluto. O próprio artigo 5º, inciso 14, condiciona o sigilo das fontes ao exercício profissional. Então não é que eu ou qualquer pessoa tenha o direito ao sigilo das fontes. Na atividade profissional de jornalista existe o sigilo das fontes, né? Ou seja, na atividade de imprensa, na liberdade de prestar informação, e isso pode ser objeto de discussão agora. Então, o sigilo das fontes ou sigilo da fonte nunca foi escudo para atividade ilícita. Um dos desenvolvimentos desse argumento é o seguinte: olha, se qualquer pessoa, em qualquer contexto, puder alegar a atividade de imprensa, atividade jornalística, e com base nisso pleitear o sigilo das fontes, então, na verdade, você pode ter um bom argumento, uma boa máscara, uma boa camuflagem para a pessoa praticar crimes, né? Então, é um argumento sensível porque vê o abuso do uso, né, desse direito que é a proteção da
do sigilo das fontes, ok? Então, esse é o ponto. Quem é jornalista? Esse é o argumento que o ministro Flávio Dino vai trazer, né? Por quê? Que é o que eu terminei de falar agora. Se qualquer pessoa puder alegar que é jornalista ou que está exercendo uma atividade jornalística, então, na verdade, qualquer pessoa pode alegar a proteção ao sigilo das fontes, ok? Então, sem diploma, qualquer um se declara imprensa. Isso é especialmente importante porque o Supremo tem decisão do passado em que ele diz que o uso ou a exigência, melhor dizendo, do diploma de jornalista não pode ser essa exigência, ou seja, o próprio diploma ele não pode ser uma exigência para a atividade jornalística. Seria uma forma de restringir abusivamente a liberdade de imprensa. Então, o que a decisão do Supremo vai dizer lá, essa decisão já tem alguns bons anos, vai dizer que a atividade jornalística pode ser exercida por qualquer pessoa, não necessariamente só por quem tem diploma. Né? E aí o ministro Flávio Dino vai dizer o seguinte: olha, a gente precisa talvez reavaliar esse tipo de entendimento, exatamente porque isso pode abrir margem para camuflar ou a pessoa ali se esconder dentro dessa proteção sem de fato ser jornalista. Né? Então, vamos ficar de olho como é que vai ser o desenvolvimento disso aqui. Os 5 pontos que eu falei de igual peso, que eu vou tratar aqui, são 5 óticas, né? Que é você sair do abstrato e ir para o lado concreto, né? O lado prático, são o seguinte: primeiro ponto é a quebra indireta. Aqui, o que é uma quebra indireta? A pergunta não é quem é a fonte. Aqui é invadir o meio para descobrir a fonte, ou seja, o efeito é o mesmo da quebra direta. Se o efeito é o mesmo, a proteção tem que ser o mesmo. Então é assim, eu sou jornalista, você me pergunta quem é a fonte. Eu falo, olha, eu não posso dizer, eu tenho direito ao sigilo das fontes. Beleza. Aí você, autoridade judicial, manda apreender o celular e investigar o conteúdo no meu celular. Por isso, por esse meio, você vai chegar a quem é a fonte. Ou seja, é uma quebra do sigilo da fonte por um meio indireto. Ok? Então, o primeiro ponto aqui é você entender o que é quebra indireta do sigilo das fontes. O dado que a gente tem hoje, ainda sobre esse ponto, é que a PF, a Polícia Federal, desautoriza, ou na verdade entendeu que não houve ali indício de crime feito pelo jornalista. Né? Então temos um dado aí interessante que veio a notícia pela Polícia Federal. O segundo ponto é sobre Fishing Expedition. O que é isso? Essa expressão pode ser traduzida como pescaria probatória, ou seja, é investigar a cata de qualquer prova sem objeto definido. Então, a lógica tradicional seria assim: você tem ali um bom indício, né? Inclusive fala-se, né, no âmbito aí, quem estuda processo penal fala lá na averiguação ou verificação preliminar das informações para ver se sustenta, né? E aí, em cima disso, você vai realizando diligências ou produzindo meios de prova para, com base nisso, ir aprofundando até chegar à comprovação, né? O phishing expedition, né, essa pescaria probatória, seria você, sem uma solidez, buscar uma produção de prova ou a atuação ou a colocação de diversos meios de investigação para tentar achar uma prova exatamente para poder incriminar determinada pessoa. Né? Então, esse Fishing Expedition seria uma medida repulsiva, naturalmente, dentro do nosso sistema. Né? No caso aqui do jornalista, foram 2 celulares apreendidos, um computador, um HD, né, apreendido, enfim. Então, seria ali um Fishing Expedition, ou seja, você faz uma ação massiva para
catar qualquer tipo de prova que possa ser usado contra a pessoa, entendeu? É um abuso do poder de investigação. Então, a lógica aqui, como eu falei, buscaram antes, acharam depois, né. Esse é o argumento, é um ponto, eu não estou dizendo que isso aconteceu nesse caso, tá, gente, estou dizendo que é um risco de ter acontecido, né. Então quem critica, critica apresentando esse tipo de argumento, e a minha finalidade aqui na construção da polêmica é exatamente trazer todos os lados da história, ok? Então, aqui, numa das provas que se obteve lá, é que houve um pagamento, né, que foi feito meses depois, e a partir dos dados apreendidos, então, assim, você tem uma série de informações que foram, descobertas e foram trazidas à tona, não necessariamente relacionadas ao fato, informações posteriores, ou seja, você faz um conjunto de ações que são de invasão da privacidade e das garantias do particular, sem um objeto definido, sem um prazo definido, à cata de qualquer tipo de informação que possa ser usada contra a pessoa, ok? Um terceiro ponto aqui é a competência. Nem o jornalista, nem as fontes têm foro no STF, né. E o caso entrou aqui na competência do STF por prevenção, ligado ao famoso inquérito das fake news. Alguns chamam de o inquérito do fim do mundo, né, exatamente por ter sido aberto vários motivos, né, você provavelmente já sabe, se você não sabe, pesquisa aí, por que que o inquérito das fake news é chamado de inquérito do fim do mundo, ok? É importante você conhecer os argumentos, porque são bons argumentos jurídicos e você precisa dominá-los para a prova, ok? Dentro ainda disso, tem 2 expressões aqui que são utilizadas, não necessariamente são expressões técnicas, tá, gente, mas é para você estar bem preparado. Um é o termo jurisdição universal, ou seja, o inquérito atrai qualquer investigação de qualquer cidadão, né. Ou seja, tudo pode entrar dentro do inquérito das fake news, é uma espécie de jurisdição universal. Eu posso tudo contra todos em qualquer situação, em qualquer época, né. O que alguns então vão chamar de buraco negro processual. Buraco negro é aquela força cósmica que suga e que puxa, que engole tudo, é tão forte que engole tudo e atrai tudo para dentro de si, né. Ou seja, esse inquérito da fake news seria uma espécie de buraco negro processual atraindo, puxando para dentro de si tudo aquilo que é minimamente relacionado com o tempo, com o tema, né. E aqui é aquela máxima que a gente sabe que prevenção não cria competência, né. O quarto ponto é o chilling effect, ou seja, é o efeito inibidor. O que que é esse efeito inibidor? É um ato de assustar o bastante para a pessoa deixar de exercer um direito, né. E eu vou te dizer que esse chilling effect tem atingido muitas pessoas, não só na imprensa, mas na sociedade de forma geral. Quantas pessoas têm medo de se manifestarem porque eventualmente podem sofrer algum tipo de represária. Isso é claramente o chilling effect, isso é claramente um efeito inibidor, ou seja, você ter, pairando uma ameaça que é forte o suficiente para impedir a pessoa de agir livremente, né. Ou seja, é forte o suficiente para inibir a pessoa. Então, nesse caso aqui, publicar sobre um bem público virou indício de perseguição. Então, vamos imaginar, você é jornalista, você viu o que está acontecendo lá com esse caso, e aí você falou assim: "Olha, eu não vou mais investigar, ou se eu souber algum caso sobre determinado ponto ou determinada coisa que envolve uma autoridade pública relevante ou envolve um bem público, relevante, eu não vou publicar, porque eu posso sofrer algum tipo de represária, seja através de pressão política, seja através dessa disputa judicial, desse lawfare, desse alguns chamam de lawfare, né, essa batalha aí, jurídica, em que, você pode ter o próprio Supremo como um protagonista nesse processo, né, é o que vão dizer os críticos, beleza? Ainda nesse quarto ponto, eu botei aqui, né, o precedente, o STF já sabe disso, por quê? Porque na DPF 130, o Supremo derrubou a lei de imprensa, que foi feita na época da ditadura. Essa lei de imprensa, ela impunha aos jornalistas algumas,
restrições e condicionamentos e, especialmente na área criminal, uma responsabilidade aumentada, digamos assim, né. E aí o Supremo entendeu que isso seria uma forma de intimidar, seria uma forma de inibir. E se o jornalista, na sua fala, digamos assim, né, na sua expressão, ele praticasse algum crime contra a honra? Nesse caso, ele responderia como qualquer pessoa responderia, mas não poderia responder de forma agravada, ok? O sistema acusatório é o quinto ponto dos 5 que eu falei com vocês. Qual é o debate que tem aqui? Que é um dos pontos da discussão do famoso inquérito, das fake news e por isso chamado de inquérito do fim do mundo. Quem acusa é o mesmo que julga e é a vítima, né. Então, potencialmente, aqui você tem uma mesma pessoa nos 3 papéis, né. Então, o ministro, ele é eventualmente o alvo de algo que é criminoso, né, pode ser, um crime contra a honra ou a perseguição nesse caso, mas ao mesmo tempo ele é quem investiga e ele é quem julga depois, ou ele ou um colega dele investiga dentro da mesma turma e depois ele participa do julgamento. Enfim, são relações que se misturam e que geram um questionamento sobre a legitimidade e sobre uma potencial violação do sistema acusatório, ok? A lógica aqui, pegando uma expressão famosa, né, que vem lá, é antiga, né, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então aqui não basta ser imparcial, o processo precisa parecer imparcial, né. Ele tem de ter os elementos externos de imparcialidade, ok? Os elementos objetivos, é o que a gente vai chamar de diferença entre uma imparcialidade subjetiva, né, em que eu procuro me isentar, né, e separar de mim mesmo as minhas próprias convicções ideológicas, políticas, religiosas e fazer uma decisão neutra, né. Isso seria uma imparcialidade subjetiva, mas a imparcialidade objetiva, né, em que eu não tenho objetivamente qualquer tipo de ligação ou interesse ou afetação no caso que eu vou julgar ou com as pessoas, que estão envolvidas ali no julgamento, né. Tranquilo? Então a pergunta errada qual é? O país todo perguntou se o Supremo está acertando ou está errando, o Supremo está certo ou está errado. A pergunta que aqui é a pergunta certa a ser feita é: quem é o titular do sigilo da fonte? E eu quero deixar claro aqui que tem de ser compreendido como o último, titular final, digamos assim, seria a sociedade. O sigilo da fonte não é apenas uma proteção do profissional, é uma proteção da sociedade como um todo. No caso que foi decidido em 2009, nós temos esse precedente que é o fim da exigência do diploma. Por que que o Supremo entendeu que o diploma não poderia mais ser exigido para fins de exercício da atividade jornalística? Então é assim, imagina que eu sou dono de um jornal e eu vou contratar alguém para trabalhar como jornalista, atividade fim, propriamente dita. A lei, exige ou exigia que a pessoa deveria ser formada em jornalismo. Mas vamos imaginar que eu quero contratar, por exemplo, um advogado que tem muitos anos de experiência, atuou por muito tempo, em casos relevantes no Brasil e que é um cara que conhece muito do cenário político brasileiro. Então eu quero contratá-lo como para exercer uma atividade jornalística no âmbito lá das investigações, debates políticos, enfim. Ele não é formado em jornalismo, ele não poderia ser contratado? Então veja que nesse caso, a imposição do diploma seria uma restrição demasiada para a liberdade de imprensa, ok? E aí o Supremo exigiu isso, né. O problema que se levanta agora é, se qualquer um é imprensa, quem pode invocar o sigilo? Qualquer pessoa, né. Se eu, por exemplo, eu aqui com vocês estou trazendo várias notícias, vamos imaginar que eu comece a investigar e trago uma informação para vocês. Eu posso alegar que eu estou exercendo uma atividade jornalística e, portanto, pleitear a garantia do sigilo da fonte ou não, né? Tá vendo como a situação
é uma situação interessante, né. A Constituição, como eu disse, ela protege a função, ela não protege o crachá. Ela protege, na verdade, o ato de informar, que por sua vez é o direito da sociedade de receber informação. Então a liberdade de informação, de onde decorre a liberdade de imprensa, não é apenas a liberdade de informar, mas é a liberdade de ser informado, ok? E aí, uma perspectiva que eu posso colocar aqui para vocês é: reabrir o diploma cria um problema maior, que é eventualmente o Estado decidindo quem é o jornalista, né, e você ter ali uma imposição, até mesmo um condicionamento que por muitas vezes pode ser até ideológico, sobre o que é se formar como jornalista, né, porque o Estado poderia inclusive impor um currículo mínimo, né. Olha como as situações podem chegar a um grau de complexidade, ok? Então, o veredito que eu quero trazer aqui tecnicamente para vocês é: em abstrato, o direito fundamental não é absoluto, no sentido de que ele comporta restrições. Por outro lado, a crítica tem bons argumentos, que seria exatamente dizer que existe um limite até onde o direito pode ser restringido, existe um limite até onde a restrição pode, alcançar. Passado desse limite, nós temos eventualmente um problema, que é a violação. Quando a restrição de um direito vira violação? Quando ultrapassa esses limites aqui, ok? Para você fixar para a prova, pessoal, então anota aí para você anotar, para você estudar, tira um print da tela, o artigo 5º, inciso 14, em que fala lá do sigilo, lembrando que o titular é a sociedade. A DPF 130, quando fala da lei de imprensa, o recurso extraordinário, quando fala da exigência do diploma, os conceitos que eu trouxe aqui para vocês de Fishing Expedition, Chilling Effect, reserva de jurisdição, sistema acusatório, ok? E a colisão, de um lado, a liberdade de imprensa e, de outro lado, a privacidade da autoridade. Famosa colisão de direitos, ok? Chegando ao final, eu deixo aquele meu desafio público para você responder a minha questão e aí eu vou corrigir para você. Então, olha lá. O sigilo da fonte pode ser relativizado por meio de busca e apreensão nos aparelhos do próprio jornalista, sem indício autônomo de crime cometido por ele, fundamente dialogando com a liberdade de imprensa e a vedação à Fishing Expedition. Bem interessante a questão. Escreve nos comentários, não se esqueça de curtir o vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, ajuda a gente a dobrar a nossa quantidade aqui. Eu quero passar de 100 mil inscritos para a gente levar informação de qualidade, preparação, formação. Quem faz o bem recebe o bem. Então, vamos espalhar isso aí, beleza? Um beijo pra vocês, até o próximo episódio de Constituição na Polêmica.